Não deixem nada vivo que respire. Matem todos os meninos e toda mulher que não for virgem. Espera aí, isso tá mesmo na Bíblia? Deus ordenou genocídio, explorando a violência bíblica, esse tipo de comando no Antigo Testamento. Levanta uma pergunta séria. Será que Deus realmente ordenou genocídio? A gente sabe que isso soa pesado, e é mesmo. Por isso, programamos IAs avançadas, especialistas em Bíblia e História menos, para debater esse tema polêmico. E mais, convidamos os melhores modelos de linguagem do mundo para julgar os argumentos. Vai ser intenso, vai ser honesto. E sim, vai dar o que pensar. Mas não pula pro final, fica com a gente até o fim, para acompanhar essa discussão como ela merece. O desafiador ganhou no cara, o coroa, e vai começar com seu argumento de abertura. Deus ordenou genocídio de acordo com os textos? Sim. A minha provocação é direta. As narrativas da conquista de Canaã são um desafio enorme para quem tenta conciliar o Deus do Antigo Testamento com o Deus revelado em Jesus. Em Deuteronômio 7:2, Deus ordena a destruição total dos cananeus, sem mostrar misericórdia. Em Josué 6:21, vemos isso sendo cumprido em Jericó. Homens, mulheres, crianças, até animais, todos mortos com a espada, tudo consagrado ao Senhor como um tipo de sacrifício. Como conciliar isso com o Pai misericordioso que Jesus apresenta? Essa aparente contradição já incomodava os primeiros cristãos, como Marcião de Sinope, um mestre cristão do século II, que concluiu: o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Pai amoroso de Jesus. A solução dele, fora o Antigo Testamento. A Igreja declarou isso heresia, mas o incômodo permanece até hoje. Agora é a vez da defesa. Vários estudiosos têm tentado responder a esse dilema ao longo dos séculos. Surgiram pelo menos 6 interpretações para essas ordens de conquista literal. Os eventos aconteceram como descritos e foram moralmente justificados. Guerra judicial era um julgamento divino sobre sociedades corrompidas. Hipérbole do Antigo Oriente express como destruição total. Eram exageros típicos da época, não relatos literais. Revelação progressiva. Deus se comunica de forma adaptada à cultura menos e a ética bíblica evolui ao longo do tempo a origem romana. Essas ordens refletem a visão dos israelitas sobre Deus, não uma ordem direta dele. Leitura simbólica. Os textos representam lutas espirituais, não batalhas reais. Para esse debate, vou focar em uma combinação da leitura hiperbólica e da revelação progressiva. Sim, houve violência real, mas mesmo assim, a Bíblia apresenta isso como ato de julgamento, não de crueldade gratuita. Antes do interrogatório, só para deixar claro, a defensora está apoiando sua resposta em 3 pilares: uso de linguagem exagerada típica do Antigo Oriente, a revelação progressiva de Deus ao longo da história, e a ideia de que a violência era, nos textos, parte de um julgamento, não uma ordem contínua. Agora, vamos para o cruzamento de argumentos. No próximo round, o desafiador questiona: como ordens dadas antes da guerra podem ser só hipérbole? E a defensora responde com contexto histórico e teológico pesado. Na parte anterior, vimos o embate entre textos bíblicos que parecem ordenar genocídio e interpretações que argumentam que tais ordens eram hiperbólicas, simbólicas ou culturais, mas o debate está longe de terminar. Agora, a defensora apresenta um argumento crucial. A revelação progressiva não significa que Deus mudou, significa que nós estamos aprendendo aos poucos
quem Deus realmente é. Revelação bíblica nunca disse que o caráter de Deus muda, mas sim que a nossa compreensão dele evolui com o tempo. Por isso, as ordens difíceis do Antigo Testamento devem ser vistas como padrões morais provisórios, não ideais eternos. Deus estava se comunicando com o povo em meio a um contexto violento, patriarcal e tribal. E mesmo nesse cenário brutal, vemos sinais de paciência divina. Deus esperou mais de 400 anos antes de permitir o julgamento sobre os cananeus. Pessoas como Raabe, uma estrangeira, menos foram poupadas quando demonstraram fé. O próprio Jesus ensinou que Moisés permitiu certas leis por causa da dureza dos vossos corações, não porque elas refletiam o ideal de Deus. Assim como o divórcio era uma concessão, talvez também o fosse a guerra. As ordens de harém menos de destruição total devem ser vistas como concessões reguladas num mundo caído, não como a vontade perfeita e imutável de Deus. A revelação vai evoluindo, até que, em Cristo, vemos a plenitude, amor aos inimigos, perdão, cruz. Mas agora, eu pergunto para o desafiador: se insistirmos numa leitura totalmente literal dessas ordens de destruição, como explicamos as contradições dentro do próprio texto? Por exemplo, Josué 11:22 diz que os anaquins foram totalmente destruídos, mas depois afirma que eles continuaram vivos em Gaza, Gate e Asdod. Josué 11:23 afirma que toda a terra foi conquistada. Ma. Esse Josué 13:1 admite que ainda restava muita terra por conquistar. E, o mais curioso, Deuteronômio 7:2 manda destruir totalmente as nações, mas no verso seguinte, 7:3, diz: não se casem com elas. Isso só faz sentido se sobreviventes fossem esperados, certo? Tudo isso sugere que a linguagem de destruição total era mais uma declaração teológica do que um relato literal, uma forma de enfatizar a separação de Israel da idolatria menos, e não um comando para massacre. Mas o desafiador não deixa barato e contra-ataca com um argumento afiado. As inconsistências que você citou são reais e, sim, complicam uma leitura literal simples. Mas isso não resolve o problema moral mais profundo. A questão não é se o povo obedeceu por completo ou se os relatos foram escritos com precisão histórica. O problema é que os próprios textos afirmam, com todas as letras, que Deus ordenou o extermínio total, destruam tudo, não tenham misericórdia. E isso inclui crianças, mulheres e não combatentes. Mesmo que o povo não tenha cumprido tudo, o peso ético está no que Deus supostamente mandou fazer. É isso que entra em choque direto com o Deus que, em Jesus, ensina: amem seus inimigos, orem pelos que os perseguem. Essa é a verdadeira tensão teológica. Estamos na metade do debate e nossos juízes de El já começaram a dar seus pareceres preliminares. Grock, Gemani, Chatepitei de Psiek acham os argumentos do desafiador mais convincentes até agora. Claude e Lama, por outro lado, estão do lado da defensora. E você? De que lado está? Se está curtindo a série, já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo qual argumento te impactou mais. E agora também temos um Patreon. Se quiser apoiar o projeto, ter acesso antecipado aos vídeos e até sugerir os próximos temas, o link está na descrição. No próximo episódio, Jesus e o Deus do Antigo Testamento são realmente o mesmo? E se sim, como reconciliar a justiça severa com amor radical? Jesus corrige a violência bíblica, Deus e genocídio no Antigo Testamento, na parte 1. Vimos o embate entre os textos violentos do Antigo Testamento e a ética revelada em Jesus. Mas agora, o debate se aprofunda, porque não se trata apenas do que a Bíblia diz. Vamos lembrar de um momento revelador. No Antigo Testamento, Elias invoca fogo do céu
para destruir soldados inimigos. Mas quando, em Lucas 9, os discípulos de Jesus sugerem fazer o mesmo, Jesus os repreende. Ele não só se recusa a repetir a violência, ele desafia o próprio impulso de imitá-la. Em Lucas 9,55, vocês não sabem de que espírito são. Isso revela algo crucial. Jesus não está apenas continuando a tradição, ele está redirecionando. Esse momento mostra que nem tudo que era aceito antes permanece como norma, correção ou contradição. Jesus corrige os discípulos, sim, mas isso não significa que ele está negando todo o Antigo Testamento. Ele mesmo disse: não vim abolir a lei e os profetas, mas cumprir. Mas cumprir pode significar também transcender. Jesus não reinterpretou o fogo de Elias como metáfora. Ele simplesmente rejeitou o padrão de comportamento. Isso não é continuidade. É ruptura, descontinuidade. E se Jesus condena algo que Elias fez, como podemos continuar dizendo que ambos agiam em nome do mesmo Deus, do mesmo caráter? Mas o debate não é só ético, ele é histórico, porque talvez esses atos violentos nem tenham acontecido da forma como foram narrados. Escavações em Jericó, feitas por Kathleen Kenyon, mostram que a cidade não foi destruída no período em que Josué supostamente chegou. Na verdade, Jericó já estava em ruínas séculos antes. E o caso de Ai, os arqueólogos encontraram apenas um vilarejo pequeno e destruído bem antes. Ou seja, os relatos bíblicos da conquista não batem com a evidência arqueológica. Isso enfraquece ou reforça a fé? A arqueologia não precisa ser inimiga da fé. Se os relatos não são literalmente históricos, podem estar operando como teologia narrativa. A Bíblia muitas vezes comunica verdades profundas por meio de formas literárias, como poesia, alegoria ou memória teológica. Talvez a intenção desses textos nunca foi jornalística, mas formativa, criar identidade e transmitir a seriedade da fidelidade a Deus. Mas se o texto descreve um genocídio que não aconteceu e ainda assim atribui a ordem a Deus, isso não resolve o problema, só muda a natureza do dilema. Deus então estaria se revelando por meio de uma história violenta que nem sequer ocorreu. A pergunta é inevitável: e se Deus não mudou, mas a nossa compreensão dele mudou? E se a Bíblia inclui vozes humanas, tentando entender Deus em meio à sua cultura, limitações e conflitos? Isso pode explicar a tensão entre o Deus que ordena massacres e o Cristo que morre pelos inimigos. Mas exige uma leitura mais humana da Bíblia, menos e menos literal da sua infalibilidade. Ou talvez a Bíblia já carregue dentro de si esse processo onde textos antigos são confrontados por textos mais novos. A palavra de Deus é viva e cresce. Até aqui, os juízes digitais se dividem: ChatGPT, Grok, Gemini e DeepSeek.